Bom dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Temos outras unidades, entre no site da nossa igreja, ibatude.com.br, encontre o endereço, o telefone de contato, faça-nos uma visita, será uma grande honra para a gente. O programa de hoje está maravilhoso, teremos uma palavra forte para você e depois algumas entrevistas bem interessantes sobre o trabalho evangelístico na Olimpíada. Eu acho que você vai gostar muito. Tem gente importante aí que vai ser entrevistada. O quem? Surpresa. No final do programa você vai ver. Você não vai se arrepender de ver as entrevistas do final do programa, tá bom? Fique na paz, eu já volto. % das moradias, isso em 2010, tem uma criança que é filho apenas de um cônjuge, ou seja, as famílias do tipo os meus, os seus e os nossos, já chegavam em torno de 10%, isto em 2010, isso é muito maior hoje. Em 2010, os casais gays assumidos, ou seja, nós não somos namorados, nós somos homem com homem mesmo, nós somos família, nós somos o casal, nós vamos morar junto, representavam já 0,1% da população. Só que um estudo feito recentemente disse que isso aqui se multiplicou de uma maneira drástica, impressionante, nos últimos 10 anos. A porcentagem de uniões consensuais, ou seja, vamos morar junto, em 2010, já era de 36% das uniões. Ou seja, 36% dos lares ignoraram o casamento formal, o papel, a lei, tudo. O que gerou um problema grave. Por quê? Porque tudo que é muito fácil para unir, também é muito fácil para desunir. Tudo que é um pouco mais complexo, ainda que assinar um papel, ir num cartório, entregar um documento, não é nada tão difícil, mas envolve um respaldo social, uma declaração social. Então o que acontece? Esse tipo de união está gerando, segundo esse estudo, um problema gravíssimo, que é o quê? As relações são muito instáveis. Mora junto muito facilmente, pega escova de dente e une. Na primeira briga, cada um segue seu caminho, um volta para casa da mãe, outro para casa do pai e ponto final. E isso tem gerado uma desagregação profunda e traumas profundos nas pessoas. Diante desse quadro, que eu poderia citar muitos outros dados aqui, a gente precisa dar uma resposta de paternidade. Porque a paternidade precisa ser de sucesso. Mas como eu disse no início, é difícil ser pai. E hoje eu queria saber que dificuldades existem. E esse texto nos diz. E como nós podemos superar essas dificuldades? Quais são as dificuldades à paternidade de sucesso? Primeiro, é difícil para um filho entender que o não de hoje visa garantir muitos sims na caminhada da felicidade. É difícil para o filho. No versículo 12, nós vemos assim, versículo 12, o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O filho mais novo pediu a herança do pai antes do pai morrer. Ele queria ter a sua liberdade. Por quê? Porque ele se sentia tolhido na sua liberdade dentro de casa. Ele queria o direito de chegar em casa a hora que ele quisesse. Ele queria namorar quem ele quisesse, ele queria beber todas se ele quisesse, ele queria se drogar o tempo inteiro se ele quisesse, ele queria ir para as nights, para as baladas, para as festas, o tempo que ele quisesse, ele queria ser negligente com as coisas dele, ele queria não ter que
prestar contas a ninguém no seu trabalho, ele queria viver as vidas do jeito dele. É difícil para um filho entender que o não de hoje visa garantir muitos sims na caminhada da felicidade. Toda vez que o pai dava uma opinião, mandava estudar, trabalhar, se afastar de determinadas amizades, cumprir tarefas da casa, parecia que o pai era um roubador de liberdade. Só depois que o filho viu que ele na verdade foi aprisionado, foi no mundo. Porque no versículo 13, olha o que diz, versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, e foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi se empregar com o cidadão daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ele era judeu. A profissão mais ingrata, mais humilhante que existia era cuidar de porcos. O cara que não queria mais que ninguém opinasse, dissesse não para ele, ele queria os sims que ele decidiu ter, ele agora está tendo que ouvir um monte de não pela cara. Ninguém chegou, nenhum amigo veio para ajudá-lo, ele está passando dificuldade, ele não tem o que comer, mas quando o pai mandou estudar, ele não foi. Quando o pai mandou trabalhar, ele não foi. Ele não tem profissão. Como ele vai sobreviver? Ele tem que pegar o que aparecer. Só apareceu uma vaga. O quê? Cuidar de porcos. E diz o texto que a fome era tão grande que ele desejava comer a comida que era dada aos porcos. Filho, às vezes você quer fugir dos nãos da sua casa, mas os nãos da sua casa é que vão garantir o sim da caminhada da felicidade. Se o teu pai for dando sim para tudo isso que você pensa que é importante, para tudo isso que você quer fazer na sua juventude, para tudo isso que você quer fazer nessa aspiração da sua carne, querido, você vai se lascar. Você vai fazer escolhas que vão te colocar diante dos porcos dessa vida. Quando um pai fala um não, ele está te preservando de muita coisa. Tem filho que grita dentro de casa, fala alto dentro de casa, e isso é de casa e tal. Meus amados irmãos, quando teu pai fala sim para isso tudo e aceita isso, ele está permitindo que um dia você vá para o mundo, e quando você tomar uma fechada de um carro, você vai falar do mesmo jeito, você vai tomar um tiro na cara. O dia que você bancar o estouradinho, lá numa festa, do jeito que você fala com a sua mãe, você vai tomar um couro, vão quebrar os seus dentes todos. Falou um irmão aí, Banguela, estou brincando. Meus amados irmãos, às vezes, nós estamos assim, querendo a liberdade. Os nãos de hoje é que vão garantir o seu sim na felicidade. Ah, pastor, eu acho que não é bem assim não é? Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 12, o grande sábio Salomão vai dizer: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte. Há caminho que parece felicidade, parece assim, minha liberdade, agora eu sou eu, é morte. É difícil para um filho entender que o não de hoje é o sim no caminho da felicidade. Segundo, é difícil se posicionar como pai quando seus posicionamentos geram distanciamento do seu filho desobediente. É difícil se posicionar como pai quando seus posicionamentos te afastam do seu filho desobediente. O filho no versículo 12 diz: pai, me dá minha parte da herança. O que você acha? O pai falou assim: pode levar meu filho, aproveite, tá? Pega tudo quanto é prostituta que você puder, bebe todas, fuma todas, cheira todas. Você acha que o pai falou isso? O que você acha que esse pai disse? Meu filho, não faz isso não. Você tem tudo aqui em casa, eu te amo, meu filho. Mas o filho falou: eu não aguento mais, você fala não para mim o tempo inteiro.
me dá minha parte da minha herança. E o pai falou: não, eu não posso deixar você fazer isso, você tem que ter hora para chegar em casa, você não pode sair com esses meninos, esse menino não presta, você tem que ficar aqui comigo, olha, você está correndo risco, não faz isso. E o filho gritava, e o filho esperneava, e ele já era um garoto sarado, ele estava malhando na academia, o seu velho pai não aguentava com ele, não tinha nem como dar uma surra nele, e ele gritava, e ele falava, e ele abria os braços. Chegou um ponto que o pai não aguentou mais não. Você quer isso? Pega a parte da herança e vai. Meus amados, os posicionamentos do pai estavam gerando conflitos terríveis. O filho não aceitava repreensão. E quando os filhos não aceitam repreensão, muitas vezes nós pais somos frouxos. Quando os filhos não aceitam repreensão, muitas vezes, para fugir de um conflito, a gente evita de falar. E muitas vezes, a mãe defende muito o filho, e o pai fica com a fama de vilão. Ou então, o pai defende muito o filho, e aí a mãe fica com a fama de vilã, porque vocês não se protegem como pai e mãe. Vocês têm que lavar a roupa entre vocês. Na frente do filho, vocês têm que ter uma linha, vocês têm que ter uma identidade, vocês têm que estar juntos. É por isso que está essa baderna na sociedade. Por isso que só tem vagabundo aí nessa política aí, ó. Por isso que você vai pedir um documento num órgão público, se você não dá dinheiro, o seu documento leva 3 anos para sair. Um negócio que era 5 minutos para dar um carimbo. Uma sociedade hedonista, mentirosa, corrupta, porque falta pai, falta mãe. Um dia um camarada, ele fez uma coisa simples, ele devolveu um dinheiro, e alguém falou assim: rapaz, você devolveu, bom, você não sabia nem quem era, e tudo, e você fez isso, e tal. Aí ele falou assim: mas o que eu ia... Como é que eu ia voltar para casa e olhar no olho da minha mãe? E olhar no olho do meu pai? Ele não estava preocupado com a sociedade, não. Ele tinha em casa um princípio. Ele não ia conseguir mais olhar no olho do pai dele. Meus amados irmãos, tem filho de crente aí, ó, indo para boate, indo para as festinhas aí, ó, regada de bebedeira, regada de molecada se drogando, fumando maconha, fumando narguile. Ah não, isso aí não tem nada a ver, é só fumacinha, vai. Você gosta, né? Pais crentes, que para não ficar em briga com o filho, para não discutir com o filho, então tá bom, então vai, cuidado, mas volta logo, e deixa, tem filho aí, fazendo a casa de motel, aí o pai fala assim: não, mas é melhor você aqui em casa, porque o mundo está muito perigoso. O mundo está perigoso? Então proíbe ele de qualquer lugar, uai, tudo quanto é lugar que ele quer ir, não está perigoso, ele vai, só para o motel que está perigoso. Aí a sua casa agora vira casa de prostituição. De manhã você está tomando café com a sua mulher, você é casado há 20 anos, sua esposa ali, de repente vem o seu filho e fala: pai, essa aqui é a prostitugilda. Muito prazer, prostitugilda, senta e toma café com a gente. Quantos pais que os seus filhos faltam à igreja por qualquer coisa, e às vezes a culpa é sua, porque você falta à igreja por qualquer coisa. Eu fui criado para ser igrejeiro. O meu pai e a minha mãe me levavam 8 horas da manhã para a escola bíblica dominical. Eu estou com sono, dane-se, você vai. Por que você não dormiu cedo? O problema é seu. 8 horas da manhã, estava eu lá na escola bíblica dominical, 1 hora aprendendo Bíblia. Acabava ali, meu irmão, culto. Acabava o culto,
Às vezes era almoço na própria igreja. Por quê? Porque tinha que levantar dinheiro para fazer a obra da igreja. A gente almoçava na igreja. Acabava ali 3 da tarde, lá na favela do Muquiço, ou então lá em Diodoro, fazendo evangelismo, falando de Jesus. E eu ia para lá, moleque, para fazer evangelismo. Chegava em casa, tomava um banho, 6 horas tinha que estar na igreja. Por quê? Escola de treinamento. Foi na escola de treinamento que eu aprendi os livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Foi lá que eu aprendi o Velho e o Novo Testamento. Fui lá que eu aprendi. Vamos lá, gente, concurso de Bíblia. Pega a Bíblia, levanta a Bíblia, desembanhar a espada. Aí pegava a Bíblia e levantava. Aí ele falava, 1 Samuel 3, versículo 2, carregar, para ver quem achava primeiro. Foi ali que eu descobri que existia o livro de Naum, de Sofonia, de Abacuque, de Judas. Foi aí que eu aprendi isso, lá dentro da igreja. Foi lá que eu participei de concurso de versículo. Botava os meninos assim, um do lado do outro, aí vamos lá, concurso de versículo. Um falava um versículo, o outro falava outro, falava um, esqueceu, pula fora. Só vocês aqui, falava um, falava outro, esqueceu o versículo, pulava fora. Até vi quem era o campeão, quem sabia falar mais versículo da Bíblia. De vez em quando a gente inventava um versículo. Falava um negócio. Porque o amor supera tudo em nome de Jesus. Falava para ver se colava. Foi lá que eu aprendi. Agora, tem filho que falta. Irmão, lá em casa, hoje de manhã mesmo, acordei todo mundo. Um tem 17. O outro vai fazer 14 agora em agosto. Meu irmão, acordei todo mundo. 8 horas, uma hora para a igreja, uma hora para o culto. Não, acho que eu vou de noite não, irmão. Vai todo mundo agora. Vai todo mundo agora, família vai agora, todo mundo agora. Pastor, mas eu tenho medo de parecer que estou obrigando. Eu não tenho medo nenhum, porque eu vou dar contas a Deus dos meus filhos. Eu não tenho que ser autoritário não, mas eu não posso ser frouxo, porque Deus me confiou esses meninos. E você vai dar conta dos seus filhos. Agora, meu irmão, é que eu não quero pressionar, então libera ele quando ele não quiser ir para a escola. Ele não está vindo para a escola hoje, libera ele, ué. Quando ele não quiser o médico, você libera ele também. Quando ele estiver quase morrendo, doente, que tiver uma agulha desse tamanho, fala, você vai ter que tomar agora uma injeção, e ele fala assim, não quero não. Você fala, não precisa tomar não, filho, morre aí. Morre aí, filho. Não, mas não, aí eu obrigo. Nisso você obriga. Quando seu filho está com a suspeita de uma doença grave, que tem que fazer uma punção, enfiar uma agulha nas costas do menino, você permite. Você não negocia, você assegura o menino e fala, pode enfiar a agulha nele, para salvar a vida de um filho. Mas você negocia em vir para a igreja, e muitas vezes o culpado é você, porque você é um frequentador de igreja. Você quase não vem, você falta qualquer bobeira. Está chovendo, não vem. Está sol, não vem. É feriado, não vem. Eu acho que vai ser feriado, também não vem. Aí você quer que seu filho ame a igreja. Aí você quer que seu filho seja apaixonado pela igreja. Irmãos, se tem uma coisa que eu louvo a Deus, foi o posicionamento dos meus pais. Fala, meu filho, você vai para a igreja? Sim, senhor. Depois ficar grande, não tem mais jeito. Se você não fizer quando é pequeno, quando é que você vai fazer? Não estou falando de autoritarismo não, gente, mas estou falando de posicionamento. Não, meu filho, papai ama você, te amo tanto que você vai ter que ir para a igreja com o papai sim. Não, mas não quero ir não, você vai de qualquer maneira, porque papai te ama tanto que você vai. Não, mas eu quero ficar aqui agora dormindo, eu não quero ir obrigado. Não, querido, você vai obrigado sim, porque eu te amo. É difícil se posicionar como pai quando seus posicionamentos geram distanciamento do filho desobediente. Terceiro,
É difícil mostrar que disciplina também é amor. É difícil. É difícil. Parece que disciplina é falta de amor. Toda vez que você disciplina um filho, toda vez que você proíbe uma coisa dele, toda vez que você fala assim, ó, você está sem celular a semana inteira, 0 celular para você, não tem zap, não tem Facebook, não tem porqueira nenhuma, não tem FIFA, não tem nada. É difícil mostrar que disciplina também é amor. Os filhos acham que amor é doação integral, é dar presente, é dar carinho, é dar palavra, é dar passeio, é dar sorvete, é dar pizza. A dificuldade deles é perceber que disciplina, ouvir um não, também é amor. Eles se esquecem que todo ser vivo precisa de disciplina. Irmãos, um bicho, ele tem que aprender a fugir do predador. Ele tem que aprender a buscar alimento, buscar água. Por isso, os seus pais no mundo animal o disciplinam. Aqui, por aqui, pega pelo pescoço e joga o filhote, ensinando o caminho. O mundo animal já é assim, quanto mais nós que temos um Deus, pastor, mas Deus é Deus de disciplina total. Olha Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11. Hebreus 12, 6 a 11, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Irmão, Deus corrige ao que ama. E Deus está dizendo que a correção dele é pesada, é mais forte do que a correção que um pai dá para um filho. Eu concluí uma coisa aqui: Deus é amor, e Deus disciplina. O pai que não disciplina, não ama. Deus é amor, e Deus disciplina. O pai que não disciplina, que deixa o filho fazer suas escolhas, ele não ama. Você não pode se curvar, pai. A psicóloga Natália Cunha diz: essa distância não permite, da falta de tempo, não permite uma maior intimidade, e essa intimidade é necessária para que os pais conheçam seus filhos, participem de suas vidas e saibam como e o que falar com eles. Um grave problema para a gente mostrar que disciplina é amor, é que nós não temos tempo, e a vida mudou muito. Antigamente, a gente levava meia hora para ir de qualquer lugar da cidade para o outro lado. Hoje, você leva 1h30 para ir para o centro, mais 1h30 para voltar. Eu confesso que muitas vezes, por causa da minha correria, eu não dei aos meus filhos a atenção que deveria, ou a minha mulher a atenção que deveria, e você, por ser um médico plantonista, ou por ser um oficial da aeronáutica, ou por ser um policial militar que tem que dar também o seu plantão, por algum motivo você também, muitas vezes, não consegue dar a atenção que os seus filhos, sua mulher, seu marido precisavam. Mas e aí? A boa notícia é que eu não sou o único que tem pouco tempo. Como é que a gente resolve isso? Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que na escassez de muito tempo, eu preciso ter qualidade no pouco tempo. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para viajar com a minha família, uma
umas grandes férias por 30 dias. Mas eu decidi todo ano fazer o investimento melhor que eu posso para ter uma semana de qualidade nas minhas férias. Porque o que vai ficar para o filho não são 30 dias de férias sem muito glamour, mas vai ficar 5, 6, 7 dias que foram marcantes, em que o pai estava junto com o filho, em que se fez alguma coisa que não era normal fazerem. Aquilo marca, aquilo fica registrado, aquilo entra na alma. Valorize os momentos. É claro que 5 minutos de qualidade não vai suprir você em 5 anos de ausência, filho. Procure dar a quantidade de tempo necessário, mas no pouco que você tenha, devido à correria da vida, à correria dos filhos também, tenha qualidade. Tenha tempo para olhar no olho. Não fala com o teu filho mexendo no celular, perguntando para ele como é que está na escola e já respondendo uma coisa de trabalho. Não, olhe no olho, pegue nele, abrace, sai com ele para tomar um café, invista em qualidade de tempo com esse filho. Meus amados irmãos, é difícil mostrar que disciplina também é amor. Em quarto lugar, é difícil deixar de dar o que podemos dar, mas não deveríamos dar, para que os filhos amadureçam. Vou repetir, é difícil deixar de dar o que podemos dar, mas que não deveríamos dar, para que os filhos amadureçam. Dá uma olhada no que aconteceu. O filho tinha tudo do bom e do melhor, o pai era um fazendeiro rico, ele tem cavalo bonito, ele tem comida de uma abundância, ele tem um quarto na fazenda maravilhosa, ele está top. Então ele está achando que ele é o tal, ele quer herança para ele agora viver a vida dele do jeito dele, mas ele pegou o dinheiro e gastou de uma maneira irresponsável. Ele não sabia administrar dinheiro, ele não sabia gerenciar a vida dele. Ele tinha tudo na mão, o pai providenciou tudo, ele trabalhava até com o pai, mas é o pai que gerenciava. Ele pegou tudo e gastou assim rapidinho. Sabe por quê? Ele não sabia o preço que foi pago, ele não sabia o suor que o pai derramou, ele não sabia as pressões que o pai viveu, ele não sabia dar uma ameaça de morte que o pai teve do fazendeiro do lado que queria comprar as terras e o pai não quis vender. Ele não sabia. Meus irmãos, o meu pai foi comprar um apartamento próprio quando já tinha 30 anos de ministério. Um apartamentaço, que era um apartamento, a casa do zelador de um prédio na ilha, quarto e sala, pequenininho. Aqueles apartamentos que você entra de lado. Depois de 30 anos trabalhando, e meu pai vivendo assim, de maneira apertada. Por que apertado? Porque meu pai não ganhava muito, mas o que ele ganhava, ele investia na nossa educação. Com 10 anos de idade, eu saía de Marechal Hermes e ia estudar inglês, lá em Madureira. Pegava um ônibus 928 sozinho. Visão dos meus pais, visão. Quando eu estava com 16 anos, a minha mãe me botou para fazer um curso de datilografia. A SD, cedilha, H, não tem aquele negócio? Minha mãe falou assim: se a gente partir, o meu filho tem uma profissão. Filho de pobre tem que ter profissão, tem que saber fazer alguma coisa. Eu com 17 anos, eu dava aula de inglês, porque eu já era formado em inglês pelo CCA. Eu dava aula de inglês, arrumava um troquinho. Na época eu sabia mais inglês, eu dava aula até para comissária. 17 anos, arrumava meu troquinho. Meu pai com 30 anos de ministério, ele foi comprar seu apartamentinho desse tamanhozinho assim, ó, no apartamento velho lá da ilha. Quando eu ia na casa de alguém, a pessoa falava: aqui na nossa casa, eu falava: meu pai não tem. Eu ia na casa de uma menina, tal, na casa de um colega, porque aqui nós fizemos uma reforma na nossa casa. Eu pensava: meu pai não tem. E na classe média, o sonho da gente é ter uma casa. É. Sabe por que a gente tem uma casa lá, paga lá no Rio Mar? Sabe por que a gente está pagando aqui? Porque a minha cabeça é de classe média. A gente quer ter.
luta, vai pagando, paga financiado, paga muito tempo, sofre, mas paga, para ter casa, para ninguém expulsar a gente um dia. Meus amados, durante toda a trajetória do meu pai, não tendo uma casa própria, eu sabia que ter uma casinha própria era importante. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fui trabalhar numa multinacional, e aí eu comecei a ganhar um dinheirinho legal. A primeira coisa que eu fiz foi começar a juntar dinheiro para comprar a minha casa. Sabe por quê? Porque eu sabia quão difícil foi para o meu pai. Só que eu não parava nisso não. Eu estava com dinheiro, então eu investia o dinheiro. Era uma época de inflação galopante, eu comprava dólar. Pintava um carro barato, eu comprava e vendia. Um dia, descobri um quindinzinho que vende aqui em Jacarepaguá, uma delícia, pequenininho assim, ó, uma delícia. Véspera do Natal, levei lá para o trabalho, dei um quindim para cada um, que delícia, cara. Poxa, eu queria para o Natal, se quiser eu trago para você. E tinha minha taxa de entrega, né? Nossa, eu vendi caixa de quindim, a rodo, dinheirinho extra. Uma vez um baiano, minha mãe hospedou lá, uma família muito humilde, e eles estavam com dificuldade na Bahia, e o homem vinha e trazia mel, e ele vendia o mel aqui no Rio de Janeiro, ele ficava hospedado lá em casa, o mel é uma delícia. Um dia, comprei uma garrafa de mel e levei para o trabalho, eu de terno e gravata, com uma garrafa de mel, trabalhava numa multinacional, todo bonitão, garrafa de mel, cheguei lá, peguei uns copinhos do trabalho, o trabalho colaborou, toma um pouquinho aqui. Aí nego, rapaz, que delícia. Dá mais um pouquinho. Não, aqui, só um pouquinho para cada um. Mas que mel é esse? Não, mel da Bahia, meu irmão, mel silvestre. Isso aqui, meu irmão, não tem água não, querido. Isso aqui, ó, isso aqui. Mas como é que tu sabe? Rapaz, o cara é meu conhecido, homem sério. Ele está lá no interior do sertão da Bahia. Coisa boa, meu irmão. Isso aqui é de laranjeira. É mesmo? Pô, o cara queria esse mel. Ué, quiser eu trago para você. Irmão, eu era o senhor melado, eu fiquei famoso, eu vendi garrafa de mel, você não tem noção quanta garrafa de mel. Teve um dia que eu peguei a mala do meu carro, eu lotei de garrafa de mel, o carro foi assim, ó, fazia um dinheiro. Um dia o cara veio me vender as cuecas, cueca boa, rapaz, de algodão, rapaz, cueca é legal, onde é que tu compra essa cueca? Não, tem um cara assim, meu irmão, descobri o cara da cueca, vendi cueca pra caramba, meu irmão, no trabalho. Tem vergonha não, mano? Tem vergonha de trabalhar não, irmão? Nunca tive vergonha de trabalhar. Mas pastor, e você acha que isso ajudou? Ajudou muito, querido, muito. Um dia, eu estava na faculdade, o cara apareceu com um casaco bonitão, comprou onde? Petrópolis. Pô, tu vai sempre lavou. Pô, bonitão esse casaco. Tu não quer trazer aí para mim um lote, não? Tu ganha, eu ganho também. O cara trouxe. Vendi casaco para todo mundo. Dinheiro no bolso. Um dia o cara apareceu lá na faculdade, na PUC, com um coelhinho na época da Páscoa aí. Falei, que bonitinho, rapaz. Não estou vendendo aí e tal. Pô, meu irmão, faz a parceria nesse negócio aí, cara. Como é que tu consegue? Eu consigo, então, meu irmão, levei para o meu trabalho, vendi coelhinho, os caras tudo querendo impressionar a namorada, vendi coelho adoidado, que pintava na minha mão, sabe por quê? Porque nada foi fácil para minha casa não, eu sabia quanto meu pai lutou para ter uma casa, e eu falei, eu vou ter a minha. Só valoriza quem sabe quanto custou. Você dá tudo para o seu filho? Você pode dar, mas você não deveria dar para ele amadurecer. Tem filho aí que está achando que vai ter o padrão do seu pai, você não vai ter não, hein? Porque você não paga o preço que seu pai pagou, você não tem a determinação que seu pai tem, você não sabe que acordar 4 horas da manhã, trabalhar que nem um condenado, para dar para você o que você tem, e o mínimo que você pode tirar é uma boa nota nesse colégio, nessa faculdade sem vergonha que você passou, que qualquer Zé Ruela passava para essa faculdade, e você não consegue nem lutar para tirar um 5 e passar na média 5 você ainda reprova. Você não quer ser sucesso, ou quer? Se você quer, você tem que mudar isso hoje.
Meus amados irmãos, é difícil deixar de dar para os filhos o que nós podemos dar, mas não deveríamos dar, para eles amadurecerem. Em quinto lugar, é difícil saber o que está no coração de um filho que não se abre sobre os seus sentimentos. É difícil. Quando o filho mais novo voltou, ele voltou e falou: pai, eu errei contigo, pai, eu não sou digno, pai, de ser mais teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores, pai. O pai disse: você é meu filho, vamos fazer uma festa, mata um boi gordinho aí, vamos lá, vamos fazer um churrasco. Mas aí, o barulho da dança, da festa, estava comendo solto. O filho mais velho está voltando do campo. Quando ele está voltando do campo, ele escuta a música, vai lá para o empregado da fazenda e fala: o que está rolando aí? Ele fala: está sabendo não? O quê? Teu irmão voltou, rapaz, teu pai está feliz da vida. Aí teu pai matou um animal aí, está fazendo um churrascão aí, um festão. Ele ficou lá fora com raiva. O pai foi lá fora: filho, entra, é festa, teu irmão está vivo. O que ele falou? Não vou participar de palhaçada. Como assim, filho? O que houve? Falou aqui, ó: eu trabalho para você como um escravo. Olha como ele se sentia. O pai nunca imaginou isso. Eu trabalho para você como um escravo, e você nunca matou um bichinho para fazer um churrasco com meus amigos. Esse teu filho que foi para as prostitutas vem e você faz a festa. Eu não vou entrar na palhaçada. O pai achava que aquele filho entendia que tudo na fazenda agora era dele, o outro levou a parte dele. Tudo agora era desse filho. Ele fala: meu filho, tudo que tem aqui é teu. Meu filho, eu nunca podia imaginar que você pensava isso. Meu filho, o teu irmão voltou vivo, é um motivo de alegria, vem para a festa. Filho, o teu pai precisa saber o que você está pensando. Fala com amor, fala com jeitinho. É muito duro para a gente como pai ouvir de um filho uma palavra dura. Tem um sistema aqui de proteção na gente horrível. Então fala com amor, mas fala: pai, isso não está me agradando. Mãe, isso não está bom. Fala com amor, fala com carinho, fala com jeitinho, mas fala. É muito difícil saber o que está no coração de um filho que não se abre sobre os seus sentimentos. Adivinhar sentimentos, dores, decepções de um filho não é obra fácil para um pai. Filhos, vocês precisam ser verdadeiros, mas em amor. Em sexto lugar, é difícil passar por cima das mágoas e do orgulho para dar lugar ao amor. É difícil. Quando aquele filho voltou um filho que xingou o pai, voltou um filho que abandonou o pai. Se tem uma coisa que esse pai tinha direito de falar assim: não pisa mais na minha casa não, você não quis ir, não gastou tudo, se vira. Se tem uma coisa que aquele pai podia falar como homem, não como pai, é: aqui, você fez sua escolha, tá bom, o máximo que eu posso fazer é te colocar como um trabalhador, porque como filho, você não quis ser filho. O filho magoou o pai, o filho tripudiou do pai. Mas, meus amados irmãos, quando o filho voltou, o pai passou por cima das mágoas, passou por cima das dores, passou por cima das frustrações, passou por cima do seu orgulho. E diz o texto que ele abraçou o filho. E o filho falando: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, eu aprontei. E o pai falou: você é meu filho sim. Eu estava te esperando. E diz o texto que o pai o beijou e falou: coloca um anel no dedo dele, lembrando a autoridade. Ele é meu filho. Bota sapato, porque o escravo fica descalço, bota sapato nos pés dele, bota um vestido novo, mata um animal maravilhoso, churrasco, festa. Meu filho voltou. Pai, se você quer reconstruir os caminhos para o coração do seu filho,
você vai ter que superar as mágoas que ele te fez. Filho, se você quer superar os caminhos para o coração do teu pai, você vai ter que passar por cima das mágoas que ele te fez. Há pouco tempo agora, eu vi uma reportagem. Estavam entrevistando pessoas que foram violentadas por seus pais. E então foram entrevistar uma mulher que o pai, ele abusou sexualmente dela há muito tempo. E ela era uma mulher agora casada, morava em outra cidade, e o pai dela vivia na rua. E o repórter foi lá e entrevistou ela e falou: como é que foi isso? Ela contou e tudo. No final o repórter perguntou: você gostaria de encontrar o seu pai de novo? E aquela mulher que foi violentada há tantos anos disse assim: eu queria muito. A repórter virou para ela e falou: sim, mas por quê? Se você sofreu tanto, por que você quer vê-lo? E ela disse: porque ele é meu pai. Não teve mágoa, não teve dor de estupro que tirou dela a certeza: quem me maltrata é meu pai. Irmãos, isso é muito forte. Não dá para ignorar isso. Não dá para dizer: não, estou nem aí, quem é minha mãe, quem é meu pai. Não. Você tem que superar suas mágoas, liberar perdão talvez para alguém que já está num caixão, para que você seja feliz e viva o caminho da felicidade. Mas eu quero terminar dizendo uma última coisa. Qual é a dificuldade a ser vencida no caminho da paternidade de sucesso? É difícil lidar com a frustração de não ter mais tempo para se reconciliar com seus pais. Vou repetir. É difícil lidar com a frustração de não ter mais tempo para se reconciliar com seus pais. Essa história aqui teve final feliz. O filho voltou, e quando o filho voltou, o pai estava de braços abertos, e o filho e o pai se abraçaram, se beijaram, e a vida recomeçou. Mas nem sempre dá tempo. Às vezes o pai já foi, e às vezes o filho já foi. Não vale a pena carregar na sua vida a dor, a frustração de não ter dado tempo de recomeçar, mesmo que não podendo conviver o tempo inteiro, porque às vezes é difícil mesmo, mas de recomeçar uma história, pelo menos de honra a seu pai. Às vezes, quando a gente decide voltar, já é o dia do enterro. Pastor, eu e meu pai, eu e meu filho, a gente vivia muito mal, e agora ele mora distante, agora ele morreu, como é que eu faço? Eu tenho uma solução para você. Não é a melhor de todas, mas é a melhor que você tem. Escreva uma carta. Escreva uma carta como se seu pai tivesse Vivinho da Silva. Escreva, fale tudo ali. Fale tudo que você sentiu. Fale tudo que você sente por ele. Fale de suas frustrações. Fale de seus sonhos. Fale tudo, escreve tudo. Abre o coração. Escreve uma carta como se estivesse falando olho no olho. E depois de escrever aquela carta, leia essa carta para o seu pai que já foi. E diga para Deus: Deus, me perdoa onde eu falei. E nesse momento eu libero perdão para onde meu pai falhou. E Deus vai te curar. Deus vai te curar. Meus amados, será que nós estamos dificultando a paternidade? Cristo é ponto de encontro. O orgulho só separa. As mágoas só separam.
os machucados, as palavras duras, que a gente insiste em botar no refrigerador para conservá-las, ao invés de colocar no incinerador do amor para exterminá-las, só nos afastam. Mas esse amor que vem de Jesus restaura na nossa casa a paternidade. Seria muito duro ao final da sua vida você descobrir que a sua forma de ser impediu que o seu pai fosse o pai que queria ser na sua vida. Seria muito duro no final da sua vida descobrir que a sua forma de ser impediu que o seu filho fosse na sua vida o filho que ele poderia ser. É tempo de baixar um pouco a guarda. É tempo de se posicionar, não ser frouxo. Mas é tempo de ter um amor tão grande que aquele que se posiciona consegue mostrar que disciplina e não pavimenta o caminho do sim em direção à felicidade do filho. Eu não sei como é que está teu coração. Mas eu queria que hoje nós curássemos as feridas das nossas relações com nossas mães e nossos pais e nossos filhos. E que para tanto Deus nos abençoe. Amém. Meu querido, eu estou tão feliz de poder falar com você em mais uma oportunidade. E eu queria orar com você, mas antes de orar, eu queria dizer que nós temos outras unidades, não só a Central da Barra. E nós temos cultos hoje em todas elas. Veja os horários em beatitude.com.br. Faça-nos uma visita, será um grande prazer ter você conosco. Amém? Quarta-feira tem a quarta profética. Temos também o culto das mulheres de atitude, 18 horas das mulheres de atitude, e a quarta profética às 19h30. No sábado, o culto da juventude, às 19h30, é o Biuan. E domingo, você sabe, hoje temos culto às 11 horas e às 19 horas. Esteja conosco, Deus tem muito a fazer na sua vida. Se você tem sido abençoado por esse programa de televisão, por favor, contribua conosco, nos ajude. Tempo de Reconstruir.tv, entre lá e contribua. Deus vai te recompensar. Não tem como semear no reino de Deus e não colher abundantemente mais. E no final do programa eu tenho ainda uma palavra direta, hein? Uma palavra direta que vai ser diferente hoje. Serão entrevistas sobre evangelização nas Olimpíadas. Você sabe um pouquinho do que aconteceu. E tem entrevista, olha, de gente conhecida, famosa. Fica de olho aí que você vai gostar do que você vai ver daqui a pouquinho, tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um programa. Nos despedimos agora convictos de que o Teu amor nos propiciou esse momento. Que cada pessoa agora peça perdão dos seus pecados, mude o seu coração, mude os seus pensamentos do que precisa ser mudado e alinhe a vida contigo. Deus, visita-nos com o Teu amor nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Querido, fique agora com as entrevistas das Olimpíadas e que Deus te abençoe profundamente. As Olimpíadas estão chegando no fim, daqui a pouco tem a Paralimpíada, agora em setembro, mas Deus está no controle de todas as coisas e a gente continua na correria, na corrida da fé. Que a corrida da fé te leve muito mais longe. Não se entregue, se supere. Deus é com você. Fique na paz. Um abraço. Amém. Rosinha, prazer receber você aqui na Igreja Batista Atitude. Antes de mais nada, eu queria saber de você como está sendo a expectativa agora para receber os Jogos Paralímpicos aqui no Rio. Como é que está sendo para você ver os Jogos Olímpicos acontecer aqui no Brasil? Eu confesso a você que estava assustada com a violência, mas hoje eu estou vendo tanta gente se unir, o mundo
está dentro do nosso país e eu estou vendo tanta paz, tanta harmonia e eu espero que permaneça assim. E para mim, vou participar da minha 4ª Paralimpíada e estou me sentindo feliz por estar aqui nesse evento. Nunca imaginei. Está sendo a minha 4ª Paralimpíada, mas é a primeira vez que eu participo desse evento, a primeira vez que eu estou com tanto atleta que faz um trabalho bonito, um trabalho lindo, porque tudo que a gente faz na vida, a gente não tem que fazer para a gente tem que fazer simplesmente para Jesus, e é o que eu faço todos os dias da minha vida. E eu sempre falei que quando eu conquistasse uma medalha, todo o brilho da minha medalha eu entrego exclusivamente a Jesus. Eu vejo muita transformação através disso. Não só através do esporte, não só através da qualquer outra coisa, assim. A palavra de Deus, ela transforma. Acho que Deus ele é perfeito em tudo. Ele designa cada pessoa para o seu devido lugar. Então, meu lugar é esse, aonde eu tenho ido, tenho visto a transformação do que a palavra de Deus pode fazer. Eu conheci esse projeto aqui nessa Olimpíada, trabalhando com o esporte, né, com evangelismo, não só de atletas, mas também com crianças, adolescentes. Então, eu estou me sentindo assim, super feliz e privilegiada de fazer parte desse projeto e já estou até sentindo um desejo de ir para os próximos, enfim, fazer parte mesmo desse ministério e seguir aí pelo mundo, porque é uma linguagem que nós conhecemos, né? Usar a linguagem do esporte para propagar o evangelho. Isso é muito precioso. And we're here not only having fun with sports and encouraging the youth of this country to make the right choices, but to encourage them to be champions. And I tell people, how do you become a champion? Well, you have to emulate champions. That's why we had like Carl Lewis here. We have Joe Deloach here. We have some great athletes here. But for me, the greatest champion ever is on your mountain. And we tell people, he's not just a statue. This guy is the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus. And we love him so much that we actually try to put him in the middle of whatever we do. And as a matter of fact, I have a basketball right here. It's a spin-tacular basketball. There's a word in English called spectacular. Well, we do a spin-tacular basketball show, and we put Jesus right in the middle of it.